Ai, ai, ai. Hora de começar aqui a nossa retrospectiva geek do ano de 2023. Bom, não sei quanto a vocês, mas pelo menos por mim, eu não estava dando nada pelo ano de 2023. Era um momento da minha vida onde eu estava sem interesse nenhum por nenhuma obra que estava sendo lançada, e eu meio que me encontrei num meio de bloqueio criativo onde eu não conseguia escrever nada direito. Então, para mim, 2023 tinha tudo para ser um ano horrível. Mas Gato de Botas 2 foi lançado. Meus senhores, que filme! Que filme! E se você ainda não assistiu Gato de Botas 2, o que você ainda está fazendo aqui? Vá assistir essa obra-prima. Deixa o like, é claro, se inscreve no canal e vai assistir Gato de Botas 2. Depois volta aqui para ver essa retrospectiva. E para ser sincero, ninguém estava esperando e nem dando nada por Gato de Botas 2. E se não fosse por esse personagem aqui, tenho certeza de que o filme não seria tudo isso. Bem, o impacto desse filme foi tão grande que a internet virou um oceano enorme de pessoas falando sobre como Gato de Botas 2 era uma obra-prima e de como a DreamWorks era o maior estúdio de animação de todos os tempos do século XXI. Pena, né, que logo depois deles fazerem essa obra-prima, que foi Gato de Botas 2, eles lançaram Rubi Marinho, que foi um filme que até tinha algum hype quando o trailer saiu, e todo mundo na internet achou que a DreamWorks tinha feito esse filme para rivalizar o Disney, que ia lançar o live action da Pequena Sereia, que diferente de Rubi Marinho, estava com hype zerado, sem hype nenhum, ou até mesmo hype negativo se você preferir. Mas no final, o live action acabou vencendo a animação, e você provavelmente nem lembrava de Rubi Marinho até eu citar ele aqui nessa retrospectiva. Então é pouco provável, para não dizer impossível, que essa atrocidade receba alguma continuação. E por falar em continuação, já tinham vários animes que já estavam sendo transmitidos ano passado e que só foram terminar de ser transmitidos esse ano. Como, por exemplo, a 6ª temporada de Boku no Hero, que finalmente adaptou o arco do Midoriya Dark. Embora pareça que mais ninguém liga para Boku no Hero, que é uma pena, porque o mangá estava entrando em um dos seus arcos mais importantes e épicos da história, tendo uma batalha épica do All Might contra o All For One. Claro, né? O All Might sem poderes, só na força de vontade e uma armadura super tecnológica, igual aquilo que nós acreditávamos que o Midoriya seria no primeiro episódio. Claro, né? Estávamos enganados, mas agora o All Might veio aqui para consertar as nossas expectativas frustradas do primeiro episódio, epicamente. Pena, né, que tarde demais, Boku no Hero. A fandom já tinha desistido de você. Mas bom, essa temporada nós também tivemos a finalização da 3ª temporada de Marimashita Iruma-kun, onde o nosso menino Iruma finalmente virou um chefe da classe arte. Também finalizamos a 1ª temporada de Blue Lock. Eu ainda estou surpreso que um anime de futebol sem nenhuma espécie de poderzinho tenha ficado tão hypado, mas bem, acontece, né? Também finalizaram a 2ª temporada de Kage no Shitsuri Yukusha, e sinceramente eu não gostei desse anime, apesar de, é claro, né, a Delta ser uma personagem super fofa e a Gama ser exatamente o meu tipo de mulher, mas eu não gosto nem um pouco do protagonista desse anime. Mas, é claro, né, eu tenho que admitir que a cena do I Am Atomic foi uma cena do balacobaco. Eu só acho estranho, né, os japoneses criarem um ataque que tem a ver com bomba atômica, considerando todo o passado do Japão, mas talvez o sonho de todo oprimido seja virar opressor. Não acredito que estou citando Paulo Freire. Talvez eu esteja esquerdando. Ai, M. Alter, me ajude. Mas enfim, o sucesso desse anime foi tão grande que ainda esse ano já teve uma 2ª temporada para o anime do Eminente das Sombras, trazendo o arco do famigerado John Smith. Que eu não sei vocês, mas olha aqui pro Cid, olha aqui pro John Smith. Eu tenho uma leve impressão de que eles são a mesma pessoa. Mas claro, né, deve ser só impressão minha. Por sinal, eu não quero nem imaginar como está a situação dos animadores desse anime, né? Porque mal terminaram a 1ª temporada já tiveram que lançar a 2ª. Nossa! O estúdio deve estar em uma situação daquelas. E bem, além disso, Urusei Yatsura teve um remake para contar de novo a história de romance desse garoto aqui com uma alienígena. Se você não viu o clássico, deve ser uma boa hora para dar uma chance pro remake. Esse ano também foi um excelente ano para os nerds, geeks e nerdolas que iriam ao cinema, tendo lançado uma das melhores adaptações de videogame da história. Isso mesmo, shonens e shonas. Estamos falando do filme do Mario,
E qual não foi a surpresa de todo mundo quando o filme do Mario lançou? E ele era um filme bom! Um filme bom! Dá pra acreditar? Claro, né? Não dá pra deixar de lado que todo mundo na fandom de anime, jogos, essas coisas, fica com o pé atrás com a adaptação de filme. Até porque tem um histórico bem ruim. Mas claro, né? Mario conseguiu superar o péssimo histórico de adaptações japonesas que recebe adaptações ruins. Mario recebeu uma excelente adaptação. Embora, né, nem mesmo o Mario tenha escapado das reclamações da internet. Né? Teve gente falando que a Peach ser uma guerreira era lacração. Teve gente chamando o Bowser de fascista, dizendo que o Luigi e o Mario eram drogados, que batem animais. E principalmente, a maior crítica que tinha na internet na época foi que a Illumination nerfou a bunda do Mario. Pois é, na internet é intancável. Eles tinham que reclamar de alguma coisa, reclamaram da bunda do Mario. Intancável a internet. Mas bem, por causa de tudo isso, o filme do Mario é uma esperança para todos nós, nerdolas, que depois de todo esse grande excesso de adaptações ruins de obras japonesas, esse filme acaba trazendo o alívio para todos nós, que só tivemos adaptações ruins de jogos até agora. Né? Agora com os grandes Mario e Sonic tendo excelentes adaptações live action. Que foi, isso é claro, né, uma surpresa quase tão grande quanto o live action de One Piece, surpreendendo muitas pessoas, né, com uma excelente adaptação de anime, que acabou sendo consagrado por todas as pessoas que não assistiram ali Anjo de Combate e No Limite da Manhã como o melhor live action de uma obra adaptando anime ou mangá. Claro, né, qualquer pessoa que não assistiu a Alita ou No Limite da Manhã deve achar isso, mas as pessoas que assistiram esses dois e disseram essas coisas são no mínimo suspeitas. Mas claro, né, foi um ótimo ano para os fãs de One Piece. Foi o ano da adaptação em anime do Girl 5. Também tivemos o passado do Kuma no mangá e o lançamento do jogo de One Piece Odyssey, que não é exatamente o melhor jogo do mundo, mas a fã de One Piece amou. Para fã de Black Clover também foi um bom ano, né? Ou não, depende do seu ponto de vista. Já que nós vemos esse super filme com um Battle Royale de Reis Magos, o que é um baita fanservice. Mas em compensação, o mangá de Black Clover virou trimestral agora, né? Não é mais semanal, não é mensal, é trimestral. A cada 3 meses, os fãs de Black Clover recebem um capítulo de mangá. As coisas só pioram pro fã de Black Clover. Ainda mais agora que o mangá tá para acabar. Também teve um novo filme de Sword Art Online, para a alegria de muitas pessoas que, em público, fingem tacar hate no querido, mas que na realidade queriam ir para aquele mundo de realidade virtual que aparecia na primeira temporada. Nós sabemos a verdade sobre vocês. Mas bom, nem tudo são flores, amigos. Porque, infelizmente, o live action de Cavaleiros do Zodíaco existe para cumprir com a tradição de live actions horríveis para obras que nos marcaram. Olha o que esses caras fizeram com o Ikki. Para os fãs é o seu, mas de falir teve pressa. Como é que alguém se presta a financiar essa loucura? Um filme de cavaleiros que já erra na armadura. Sim. E para piorar tudo isso, a Marvel e a DC parece que se uniram para fazer um monte de filmes ruins. Tivemos Shazam 2, Besouro Azul, The Flash, Homem-Formiga e Vespa Quantumania e Capitã Marvel 2, que não quis se assumir como uma continuação de Capitã Marvel e virou The Marvels. Grande mudança. Embora, James Gunn tenha conseguido nos proporcionar um dos melhores filmes de herói de todos os tempos, Guardiões da Galáxia 3, que por mais perfeito que seja, não conseguiu escapar de ser cancelado no Twitter por ser violento demais. E eu não sei vocês, mas eu estou bem ansioso para ver como o James Gunn vai trabalhar o Superman no filme dele, onde Lex Luthor já vai estar ali, Não vai ser exatamente o vilão principal, mas ele tá ali, E eu sempre fico receoso com qualquer adaptação do Superman, porque é o Superman, o maior herói de todos os tempos. E o Luthor é um vilão que a DC nunca conseguiu acertar. Nunca. Eles nunca acertaram no Luthor. E eu espero que dessa vez seja diferente. Além disso, em um novo capítulo da novela de caixista versus sonista, tivemos uma reviravolta que ninguém esperava esse ano. De repente, do mais absoluto nada, o Xbox
que sempre foi reclamado como um console econômico, teve um aumento de R$1.000 no seu preço de vendas, um mês antes da Black Friday, só para poder entrar na promoção pelo mesmo preço que estava antes da Black Friday. E antes desse aumento, eles acharam que não notaríamos, mas notamos. Enquanto que, por outro lado, houveram nerds que conseguiram comprar consoles do Nintendo Switch por R$200, graças aos cupons de desconto no Mercado Livre que ficaram disponíveis na Black Friday. Sim, amigos, a Nintendo se tornou o console mais econômico de todos os tempos para quem quer virar game. O que é intancável, porque eu sempre fui obrigado a defender a pirataria de Nintendo, e agora eu me vejo obrigado a defender a Nintendo. São tempos sinistros, amigos. Mas voltando aqui para o mundo dos animes, a temporada de inverno desse ano teve grandes obras de arte sendo apresentadas para o mundo. Entre elas, eu destaco a segunda temporada de Vinland Saga, que irritou alguns fãs da primeira temporada que queriam porradaria e que simplesmente não tancaram o nosso Thorfinn pacifista que vocês elegeram como o melhor protagonista do ano. Ou seja, lamento, galera, mas lembre-se. Escute com atenção, Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem nenhum inimigo. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. Também tivemos a segunda temporada de Maou Gakuin, o anime do Maou Animes, retornando com um dos protas mais apelões da ficção. Infelizmente, a segunda temporada de Tokyo Revengers também foi lançada esse ano, junto com a segunda temporada de Nagatoro. E esses são dois animes que, com todo respeito a quem gosta, mas eu particularmente detesto. E não, a presença da Presidente não torna esse anime bom, não importa o quão parecida com a Shinsou ela seja. Também tivemos o anime da Tomboy ruiva que quer arranjar um namorado, né? Mas o namorado dela é um palerma que não vê ela como uma mulher, vê ela como um cara, pelo menos até o episódio de Pride, né? Onde ele descobre que ela não é exatamente um cara, ela na verdade tem até bons dotes, se é que me entende. E também tivemos a segunda temporada de Kyoko Suiri, onde nós tivemos um fenômeno interessante com o casal secundário ficando mais popular do que o casal principal, o que não é a primeira vez que acontece, mas é estranho. Goku Shufudou também teve sua segunda temporada, e eu confesso ficar surpreso porque depois de toda a repercussão que ele teve na primeira temporada, por ele ser um anime muito estático, sendo praticamente um mangá colorido com áudio, e mesmo assim ele ter conseguido uma segunda temporada, é surpreendente, né? Enquanto isso, Noragami vai ter seu último volume de mangá lançado agora em janeiro, e nada de uma terceira temporada. Mas por falar em animação estática, a Netflix insistiu na segunda temporada de Shumatsu no Valkyrie, só que dessa vez ela foi diferenciada e repartiu essa temporada, que não tem nem 3 episódios direito, para ser transmitida em 2 partes durante o ano. Enquanto isso, Nier Automata conseguiu ser adaptada para anime. E apesar de o anime ter conseguido sobreviver ao cancelamento do Twitter, que tentou cancelar a 2B só porque não suporta ver mulheres com a 2B, mas infelizmente não conseguiu sobreviver ao seu próprio estúdio. O estúdio de animação estava com uma série de problemas internos e precisou fazer vários adiamentos no seu cronograma, de forma que mesmo esse anime sendo um anime do começo do ano, o último episódio só foi ser lançado muito tempo depois, o que é uma pena. A 2B não merecia isso. Enquanto isso acontecia, o nosso menino Belcranel continuava se perguntando se é errado tentar pegar garotas numa masmorra. Sim, é errado, Bel. Na segunda parte da 4ª temporada de Dungeon Nideai. Bom, com a 4ª temporada de Bungo Stray Dogs, eu comecei a ficar preocupado com o estúdio responsável pela animação desse anime. Porque apesar de a 4ª temporada ter demorado a sair, eles lançaram a 5ª temporada ainda esse ano. Com todo respeito, né? Mas eu queria saber quem teve essa ideia de marketing genial. Além disso, também tivemos um remake de Trigun, que pra falar a verdade, eu nem sabia que existia antes do remake lançar. E infelizmente, como o Ansamob acabou ficando meio ofuscado nessa temporada, apesar de ter um relativo sucesso no começo, mas que infelizmente, né, por ser lançado na temporada de Tomo-chan e Kyoko Sui, acabou sendo esquecido. O que é uma pena, porque é um anime de romance super fofinho. O universo dos jogos não fica tão atrás do universo dos animes,
Os jogos mobile, por exemplo, tiveram o lançamento de Honkai Star Rail, um novo jogo da Royoverse, que escolheu fazer ele na forma de RPG de turno ao invés de como faziam Genshin ou Honkai Impact. Além, é claro, de contar com a presença da Kafka, que ficou popular não só pela sua história e design de respeito, como também pelas suas semelhanças em aparência e personalidade com a Makima, embora a Kafka seja 1000 vezes melhor. Também tivemos a finalização da saga da jornada do Kratos nórdico, com God of War Ragnarok, podendo finalmente ver o nosso careca bombado com um final feliz. Pena que o Thor não teve o mesmo final. Mas a surpresa de toda a fandom de God of War foi quando o criador apareceu falando que não gostou do Kratos do quinto jogo, porque é um Kratos pai, ou pelo menos foi isso que deixou a entender, e que não fazia sentido o Kratos pai. E eu particularmente não entendi essa crítica. Talvez eu tenha entendido errado o que o criador quis dizer, mas bom, o Kratos sempre foi um personagem pai, um personagem que sempre se preocupou bastante com a família, tanto que toda a história dele, desde o 1 até o 3, tem a ver com ele vingando a família dele. Se foi exatamente isso que o criador quis dizer, eu vou ter que dizer que ele não conhece a própria obra. Mas bom, outra obra que surpreendeu, só que por outros motivos, foi Starfield. Esse jogo estava com o marketing zerado, ninguém nem sabia que esse jogo ia lançar, com exceção da fandom da Bethesda. Até que de repente um fã roubou uma das cópias do jogo e começou a divulgar na internet que o jogo era muito bom. Aí sim o jogo explodiu de a galera querendo comprar Starfield porque era um jogo muito bom e tal. Só que depois de um tempo todo mundo sumiu. Todo mundo que era fã de Starfield sumiu. Enquanto isso, o fã que roubou o jogo e tornou disponível o sucesso do jogo tá preso. Que fique de lição aí pra você que pensa em roubar algum jogo. Não rouba. Também tivemos o remake de Resident Evil 4, que mudou a opinião de toda uma fanbase enorme sobre a Ashley, que sempre foi tida como uma personagem insuportável, mas que agora toda fandom ama. É impressionante o que um remake de alta qualidade pode fazer com uma personagem. Bom, Atomic Heart também teve certo hype, embora eu não saiba nada desse jogo, exceto dele ter prometido várias horas de procriação interespécie, se é que me entende. No final, tudo isso era propaganda sobre uma robô safada. Enquanto isso, o novo jogo do Zelda também surpreendeu uma galera pela sua nova mecânica de construção, que muita gente usou para fazer piada de quinta série, que é uma pena ver essa mecânica ser reduzida a piada de quinta série. E Minecraft Legends também foi lançado para mostrar que a Mojang está muito mais endereçada nos seus spin-offs do que no seu jogo original. E por falar em Minecraft, esse ano teve uma grande revolução no jogo, pois a comunidade em peso se juntou para protestar na internet em todo o mundo pelo fim da Mob Vote, para que dessa forma a Mojang comece a acrescentar os 3 mobs da votação de uma vez, ao invés de jogar no limbo os mobs que foram derrotados na votação. Pena que não adiantou de nada e o Tatu foi eleito na Mob Vote, e agora a gente consegue fazer armaduras para os nossos lobos. Por isso eu deixo aqui um F para todos os cachorros que foram jogar no Vasco por falta dessa armadura por mais de 10 anos. Também teve um novo jogo de origem da Bayonetta e a DLC de Pokémon Scarlet e Violet, deixando o pé da vida os fãs de canto mais uma vez. Grande dia. Enquanto que Baldur's Gate se mostrava o melhor jogo de RPG de todos os tempos, até mesmo ganhando um GOT como melhor jogo do ano. Eu até agora me pergunto como é que as pessoas conseguiram fazer a programação desse jogo. Os caras conseguem casar com um urso nesse jogo? Quem fez isso, cara? Quem é o responsável por essa programação? Mas continuando aqui. Mortal Kombat teve um novo reboot, onde o meu personagem favorito, o Baraka, finalmente foi bem utilizado. Embora tenha toda essa treta de multiverso, é uma bagunça completa, que a fandom teve uma grande porcentagem que amou, enquanto que a outra sabe que isso é uma bagunça. Só não é uma bagunça pior do que o jogo do Golo. E eu me pergunto quem foi que aprovou essa porcaria. Pleno 2023, ano da tecnologia, e nós temos jogos assim? E o pior é que o jogo de The Walking Dead foi pelo mesmo caminho. Além de The Data Before, é claro, que prometia ser um jogo revolucionário, um dos melhores jogos de todos os tempos, mas que quando apareceu era um jogo horrível. E que logo teve que lidar com a polêmica da sua empresa falindo, enquanto os desenvolvedores do jogo sumiu com o dinheiro de quem comprou o jogo antecipadamente. Pois é, né?
Meus pêsames a quem comprou antecipadamente. Por isso eu sempre me lembro que os jogos 2D são melhores do que os jogos 3D. Olha para Sea of Stars. Que jogo maravilhoso. Que jogo lindo. Muito diferente de qualquer outro jogo 3D. Também tivemos um jogo de Assassin's Creed e um 16º Final Fantasy. Sonic e Mario também tiveram mais um jogo esse ano, continuando com o mesmo tipo de jogo que lançam há anos. E Diablo 4 também mostrou que um bom sucesso pode se repetir uma fórmula de sucesso, principalmente quando ela se trata de bater no capeta. Ou talvez nem tanto, porque apesar de Street Fighter VI ser considerado por muitos o melhor jogo de luta de todos os tempos, isso não impediu o jogo de sofrer um cancelamento no Twitter assim que os desenvolvedores fizeram uma campanha com a skin clássica da Camille. Pois é, né? O Twitter não perde uma para cancelar alguém. E falando em jogos cancelados, o Hogwarts Legacy também sofreu um hate absurdo ainda antes de ser lançado, simplesmente por ser uma propriedade intelectual da J.K. Rowling, que de repente começou a ser chamada por todo mundo na internet de transfóbica, o que eu ainda não sei o motivo da galera chamar ela assim, mas isso não muda o fato de Hogwarts Legacy ser um grande sucesso. Embora o fato de ele ser um jogo de magia, com foco na magia, e mesmo assim ter menos magia do que Elden Ring, isso é no mínimo cômico. E falando em cancelamento, o nosso querido Peter Parker foi cancelado pelo seu próprio estúdio de jogo depois de uma saga fenomenal do Homem-Aranha do PS4. Nosso querido Peter Parker se aposentou e passou o manto de Homem-Aranha para o Miles Morales, depois de toda uma guerra contra os simbiontes sem Ed Brock. É sério? Nosso querido Peter Parker se aposentou. E agora o Miles Morales é o Homem-Aranha da Insomniac. Outros jogos de sucesso desse ano foram o lendário Death Space, Redfall e o novo jogo de Star Wars. Persona 5 Tactica também acabou tendo um hype bem grande, e da primeira vez que me falaram dele eu podia jurar que esse jogo era uma visual novel. E então descobri que ele era um RPG de turno, o que me surpreendeu. Alan Wake 2 também foi um dos jogos mais comentados desse ano, e inclusive estava concorrendo ao GOT desse ano. E por falar em GOT, a premiação desse ano estava cheia de polêmicas. Tinha gente que nem trabalhou em nenhum jogo nenhum esse ano, concorrendo a prêmio de produção, jogo de empresa milionária, concorrendo a prêmio de melhor jogo indie, além do jogo do Mario estar concorrendo ao GOT do ano, o que não faz sentido nenhum. E deixando aqui um espaço especial para Type Moon, porque não é um vídeo do Mapa do Infinito se não falar de Fate, esse ano foi um grande ano para o Nasoverso. Tivemos um collab do Fate Grand Order Mobile com o Arcade, que finalmente deixou a Tiamat como personagem jogável, para a alegria de todo mundo que esperava ela desde a 7ª singularidade. E provou que eu estava certo e que a Nera é o capeta. Também tivemos o grande final da saga dos 7 Lost Bells e o começo da saga da Order Call. Tudo isso enquanto os jogadores do NA choravam enquanto terminavam o Lost Belt 6 e chegavam no evento de Tunguska, quebrando o sistema ou o servidor, porque as raids do Ivan acabaram tendo problema, se eu entendi foi isso. E surpreendendo todo mundo esse ano, a Type Moon lançou Fate Samurai Remnant, que é um jogo muito bom que conta a história do filho do verdadeiro Miyamoto Musashi lutando numa guerra do Santo Graal, que não tem Santo Graal, ao lado da sua serva Saber, enquanto descobre que tem uma versão mulher do seu pai vagando pelo multiverso. Somado a tudo isso, nós tivemos um OVA muito bem animado de Fate Stretch and Fake, finalmente realizando o desejo dos fãs de Fate de ver a luta de Gilgamesh e Artia versus Enkidu. Diria que foi um grande ano para os fãs de Fate. Agora, aproveitando esse gancho para voltar a falar de outra temporada de animes, em abril nós tivemos a 3ª temporada de Kimetsu no Yaiba, com a Nezuko finalmente conquistando o sol. E, meus senhores, que cena bonita! Eu não sou o maior fã de Demon Slayer, mas o trabalho na Ufotable aqui foi fenomenal. Também tivemos um novo anime de Osama Ranking, contando as aventuras de nosso rei, senhor e homem mais forte do mundo, Bot-sama. Se você ainda não assistiu Osama Ranking, o que está fazendo aqui? Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e vá assistir Osama Ranking, as 2 temporadas. E depois volte aqui e continue essa retrospectiva. A 3ª temporada de Dr. Stone
também adaptou o melhor arco do melhor anime de todos os tempos, e quem discordar é fã da terceira temporada de Nanatsu no Taizai. Jigokuraku também foi uma surpresa que eu não esperava, e eu acho que ninguém estava esperando também. E bom, esse anime ficou bem popular depois que o Gabimaru, que é o protagonista, recusa ter atos de procriação da espécie humana, se é que me entendem, com essa kunoichi gasosa. E ele recusou isso porque ele é igual a qualquer outro protagonista de shonen padrão. E ele arrega pra mulher quando ela chega pra cima? De forma alguma, meus caros shonens. Gabimaru é casado e vai ser fiel à esposa dele. Simplesmente Gabimaru, um homem entre os homens. E finalmente, depois de anos de espera, saiu a segunda temporada de Mahou Tsukai no Yomi, para a alegria de todo mundo que ansiava a continuação dessa história. Talvez umas 2 ou 3 pessoas. Também teve a segunda temporada de Eden Zero, anime do criador de Fairy Tail. E eu estou bem surpreso dele ter conseguido uma segunda temporada, porque todo mundo odiou a primeira temporada. Mas todo mundo odeia Fairy Tail, então faz sentido, já que apesar de as pessoas falarem que odeiam esses animes, continuam assistindo eles. Então né? Fazer o quê? São os mistérios do Japão. Tengoku Daimakyo foi outra surpresa que eu não estava esperando. E esse é um anime que... pós-apocalíptico, para dizer as coisas. Com várias coisas desaprováveis, como o relacionamento que fica em 6º lugar. Além de algumas outras situações pesadas que eu não recomendo para ninguém. Pelo menos se você for como eu e não gostar dessas coisas pesadas. Também tivemos a estreia de Mashle, que ficou conhecido aqui na internet como o filho do Saitama que foi estudar em Hogwarts. E eu só posso dizer que eu estou bem ansioso para a segunda temporada do anime, agora em janeiro. E ver a professora dele finalmente vai ser a sua primeira aparição no anime. Mulher braba demais. Também tivemos um spin-off de um dos animes mais macho alfa de todos os tempos. Tonikaku Kawaii, anime de macho alfa do mais alto nível de testosterona, é esse daí. Também tivemos a estreia de Megami Café no Terrors, que é basicamente uma outra versão daquele anime romântico do nerd que dá aula para 5 gêmeas burras. A diferença aqui é que ele é o patrão delas e elas não são gêmeas. E sinceramente, eu ainda não entendo porque a galera que vê animes fala que esse anime aqui é harém. No final ele só vai ficar com uma garota, então não tem nada de harém aqui. E já vou avisando pro autor que essa aqui é a melhor wife. Quem discorda tá errado. Boku no Kokoro foi outro anime de romance que me surpreendeu, e como eu sou fã de comédia romântica, eu já adotei logo de cara como um dos meus favoritos. Enquanto isso, Shishou wo Shiranai acabou meio que ofuscado por ter muitos animes de romance bons na mesma temporada. Mas super recomendo para todo mundo se você perder essa temporada. Nihime Tokemon no veio com uma pegada mais parecida com o mundo de fantasia e que lembra bastante A Bela e a Fera. Mas se tem um anime que realmente fez sucesso esse ano, meus amigos, foi esse daqui, Oshinoko. Um anime que é do mesmo criador de Kaguya-sama e meus amigos, o que esse anime quebrou a internet quando ele estreou não tá escrito. Pra todo canto que você ia, pelas redes sociais, você iria acabar topando com uma edit desses bebês fazendo coreografia de fanboy de idol. Fora isso, o autor, esse cara soube aproveitar o hype do anime e fez o mangá da obra trazer várias revelações chocantes e até mesmo de cunho bem suspeito que acabaram spoilando milhares de pessoas que só viam o anime. Sem dúvidas, Oshinoko foi o grande lançamento desse ano no mundo dos animes. Agora, dando uma pausa no mundo dos animes, voltamos a relembrar os grandes filmes que houveram esse ano. Entre eles Megan, Creed 3, Mega Tubarão, Pânico 4, Napoleão, que eu odiei, Dungeons & Dragons, que o meu irmão amou, Resgate 2, O Protetor, O Pacto e Mercenários 4. Que são filmes que até que tiveram algum destaque logo que lançaram, mas quando acabou, ficaram bem esquecidos, para dizer o mínimo. Mas como essa retrospectiva existe, estamos aqui para lembrar que quando eles lançaram, eles fizeram sucesso. Pena que durou pouco tempo. Se bem que Indiana Jones e a Relíquia do Destino preferiria 1000 vezes ter sido esquecido do que ser lembrado como o fiasco que ele foi. Foi quase 2 meses, meus amigos, de gente no YouTube falando como esse filme era horrível. Mas, sinceramente, eles bem que mereceram. Indiana Jones estava lá no baú da nostalgia com um excelente encerramento de saga no Reino da Caveira de Cristal, mas a Disney tinha que mexer em mais uma franquia encerrada. Vou mesmo violar esse túmulo por dinheiro?
Claro que vou! Foi a mesma coisa com Toy Story 4, e particularmente eu tenho medo do que eles vão fazer no filme 5 de Toy Story. E isso não é uma coisa exclusiva da Disney. A Netflix conseguiu arruinar mais uma adaptação de Resident Evil. Esse filme da Ilha da Morte é uma porcaria. E fazem aqueles filmes antigos parecerem boas adaptações se comparados com isso daqui. E olhando para essas drogas, eu até consigo achar que o filme das Tartarugas Ninjas é um bom filme, apesar dele destruir o Rafael e deixar o Mestre Splinter com 0 de sabedoria. Meu irmão, geral aqui tá com a personalidade do Michelangelo. Eu até hoje me pergunto se um dia vão ter coragem de adaptar The Last Ronin para alguma mídia. Mas acho que não, porque Hollywood só vê as Tartarugas Ninjas como as adolescentes Tartarugas Ninjas. Foco nos adolescentes porque é isso que Hollywood pensa quando vê esses daí. Mas como eu falei, isso até que tá de boas, porque olha o que fizeram com Peter Pan nesse novo filme. Foi uma série tão horrível que ninguém apareceu na internet para defender essa coisa. Com exceção de alguns poucos gatos pingados no Twitter, mas a gente ignora a gente do Twitter. Também teve mais um live action da Turma da Mônica, e esse daqui teve uma treta porque os fãs da saga não gostaram da troca dos atores. O filme do Tetris também foi um grande sucesso, surpreendendo muita gente, porque é um filme que conta a história de como surgiu um jogo. Mas é claro, né, nem ele escapou de ser cancelado no Twitter, porque algumas pessoas acharam que ele era comunistofóbico. Enquanto que John Wick era cancelado por ser um filme fantasia do homem heterossexual. Eu nem sei o que significa, mas tudo bem, né? Porque enquanto todo mundo cancelava ele por ser isso, eu me interessava vendo como a vingança de John Wick levou ele de uma vida comum a uma luta pelo controle da cúpula do Continental. Sound of Freedom também está na lista de filmes que tentaram cancelar. Esse filme ficou embargado por anos, mas finalmente ele conseguiu ver a luz do dia para contar sobre a triste realidade que tantas crianças no mundo passam. E se você ainda não assistiu, eu super recomendo que você assista. E lembre-se, nunca confie em um pedófilo. Mas deixando de lado os filmes cancelados desse ano, Tom Cruise teve que lidar com uma verdadeira missão impossível, pois o penúltimo filme dessa saga lendária, que é Missão Impossível, acabou saindo ao mesmo tempo do fenômeno Barbenheimer. E o que eu posso dizer desse fenômeno? Foi algo único desse ano e que talvez nós nunca mais veremos de novo. Tem até gente querendo fazer um filme chamado Barbenheimer. Na verdade, eu acho que nunca vi a sociedade, no geral, tão dividida para ver dois filmes. E isso para não falar da galera que viu os dois filmes ao mesmo tempo. E eu acho que nem preciso falar dos responsáveis por esse fenômeno. Barbie é a boneca mais famosa do mundo, e Oppenheimer é o pai da bomba atômica, né? Ele é a morte, o destruidor de mundos. Só não destruiu mais do que Five Nights at Freddy's, tacando dane-se para a opinião dos críticos enquanto era amado pelos fãs. Eu particularmente não entendi nada demais, nem ligo pra franquia, mas meu irmão é fanboy da saga e ficou irritadíssimo com o filme. Ele disse que é um desrespeito com a obra, mas como eu falei, eu fiquei confuso porque a maioria das pessoas que eu conheço amaram o filme, então eu fiquei confuso com esse choque de opiniões. Só não fiquei mais confuso do que quem assistiu o novo filme de Jogos Vorazes, que era para ser um filme de origem da saga, explicando como funciona aquele maldito Battle Royale, mas que acabou trazendo mais furos de roteiro do que respostas. Se bem que os fãs de Power Rangers já estão mais que acostumados com esse furo de roteiro, certo? Inclusive, esse ano eles tiveram um filme especial para comemorar o aniversário de 30 anos da franquia, aqui no Ocidente, trazendo alguns dos atores originais da franquia para reprisar seus papéis e encerrar de vez nas telonas a jornada dos Mighty Morphin Power Rangers, que para muitos até hoje são os Power Rangers mais marcantes de todos e são a primeira equipe do Super Sentai a serem adaptados aqui no Ocidente. E enquanto Power Rangers encerrava de vez a história de uma equipe lendária, Transformers rebutava mais uma vez o seu universo, provando de uma vez por todas que Hollywood não sabe adaptar filme de robô gigante. Aparentemente, eles gastaram todo o talento deles em Círculo de Fogo. Depois disso, nunca mais vimos um filme de robô gigante que fosse realmente bom. Velozes e Furiosos também lançou mais um filme, mas isso aqui tá só pela cota da família, ninguém liga para Velozes e Furiosos depois que eles passaram no Rio de Janeiro. Mas fez sucesso, então fazer o quê, né? Aparentemente, os cariocas roubaram bastante coisa do Mano Dom, embora o meme da família seja eterno. Mas o ano só encerrou pro cinema quando o Wonka, que ao invés de usar anões pro papel de Oompa Loompa, preferiu usar CGI,
Obrigado de novo, anão de Game of Thrones. Mas uma das maiores surpresas desse ano acabou sendo Godzilla Minus One. Eu realmente não esperava um filme de Godzilla lá do Japão, mas o hype é absurdo. Eu diria que prefiro 1000 vezes esse Godzilla daqui do que os filmes do Monsterverse. Apesar de eu ter amado aquele Godzilla no estilo Goku Black, que apareceu no trailer do novo Godzilla vs Kong 2. Na moral, o Godzilla usando o Super Saiyajin Rose consegue ser mais macho que muito marombão por aí. Simplesmente o design God. E agora que nós falamos dos filmes, vamos voltar para os animes que mais se destacaram na temporada de julho. Começando com a segunda temporada de Jujutsu Kaisen, que estava insana. Eu diria que esse foi um grande ano para Jujutsu Kaisen. Tanto pelo mangá está passando pela sua luta mais importante até aquele momento, que é Gojo vs Sukuna. Sabe essa piscina que eu estou tomando banho? Ela é cheia de lágrimas dos fãs do Satoru Gojo, que morreu, né? Eu que matei. E descanse em paz. Quanto pelo anime ter se livrado do melhor personagem de Jujutsu Kaisen de todos. Mas não foi só coisas boas que secaram Jujutsu Kaisen, meu shonens e shonas. O estúdio que anima Jujutsu Kaisen nunca foi famoso por ser exatamente o melhor local para se trabalhar. Mas esse ano as coisas ficaram ainda mais insanas, com os vários vazamentos dos animadores falando que tinham que dormir no estúdio e que nunca mais voltariam a trabalhar com o estúdio MAPPA. E o pior é que a desculpa da MAPPA para esses abusos é que eles simplesmente pegam mais obras do que dão conta de animar porque eles querem competir com estúdios como a Ufotable, coisa que eles nunca vão conseguir, pois eles não sonegam impostos, diferente do meu herói, Ufotable Studios. Mas enfim, deixando a escravidão japonesa de um lado, por um tempinho, outro anime que lançou nessa temporada foi o remake de Samurai X, que teve alguns problemas, pois o autor de Samurai X é um criminoso, por isso teve mais um cancelamento no Twitter de pessoas falando pra ninguém assistir o remake de Samurai X. Mas por falar em remake, a segunda temporada de Bastard foi lançada nessa temporada também. Esse é um anime de fantasia harem antigo que até mesmo recebeu dublagem. Mas enfim, nenhum remake se compara com a segunda parte da Guerra Sangrenta dos 1000 anos de Bleach, meus shonens e shonas. E o que falar dessa temporada, que eu tenho que tomar cuidado aqui nas cenas que eu tô colocando, porque a Pierrot é danada pra copyright. Mas enfim, essa temporada foi simplesmente sensacional. Teve tanta coisa épica acontecendo depois que a Divisão Zero chegou, e eu tenho que bater palmas pra Pierrot Studios. Esse estúdio melhorou bastante o mangá. Apesar de alguns fãs reclamarem de algumas cenas censuradas do mangá, mas eu perdoo eles, afinal eles lançaram a braba, criando essa belíssima Bankai para Senjou Maru. Que Bankai, senhores! Que Bankai! Simplesmente virou minha Bankai favorita. Isso aí até mesmo gerou algumas teorias na fandom de Bleach, porque se eles criaram uma Bankai que não existia para um personagem que no mangá era praticamente um random e virou épico no anime, será que eles vão criar bancais para mais personagens? Tipo, um certo vilão aí que nunca mostrou sua Bankai? Fica a dica pra vocês aí, Pierrot. E bem, essa foi uma excelente temporada para os marombas porradeiros, pois tivemos as segundas temporadas de Baki e Kenga Ashura. Spike Ojitsu também retornou com sua segunda temporada, mas logo depois de sua estreia ninguém mais falou dele. O anime do Duke, que tem uma empregada que quer casar com ele, mas que ele não pode beijar ele porque se ele tocar nela, ela morre, também voltou com a segunda temporada. E o estúdio insiste em fazer esse anime inteiramente em CGI. Nunca vou perdoar esse estúdio pelo que fizeram com um dos meus mangás de romance favorito. Mas uma surpresa que tivemos nessa temporada foi Zonzen Zombini Naru Made in Shintai Zen no Koto, que chegou como quem não quer nada, mas logo virou um sucesso. O anime conta a história desse cara aqui, que basicamente era escravizado dentro do seu próprio emprego. E quando de repente acontece um apocalipse zumbi, ele resolve aproveitar a vida como nunca antes ele aproveitou, antes dele virar um zumbi. Surpreendentemente, esse anime fez um grande sucesso quando ele lançou, apesar de vários problemas com a Steph, pois tinham vários episódios do anime que não ficaram prontos de serem estreados. Então, ao invés de entregar episódios que não estavam prontos para serem exibidos como certos estúdios por aí, eles resolveram adiar a exibição deles para poder dar tempo de eles acabarem os episódios. E surpreendentemente, o hype para Zonzen não diminuiu,
O que é uma coisa bem difícil. Esse mesmo ano, a 2B, que tinha uma fanbase já consagrada pelos jogos dela, não conseguiu segurar o próprio hype quando o anime dela passou por essa mesma situação. Mas, surpreendentemente, o hype de Zonzen simplesmente não diminuiu. Depois de Oshinoko, este pode facilmente ser dito como um dos grandes animes deste ano. Hataraku Mao-sama também voltou com a sua segunda temporada, mas por alguma razão a única coisa que eu vi comentarem dele na internet foi a filha que o Mao teve com a heroína. E ok, é até interessante isso daí, mas por que só isso que comentaram dele? Também tivemos um novo OVA de Horimiya, que é um clássico dos animes de romance. Suki Nako Gamegani wa Asuareta foi uma surpresa que eu não esperava que hypasse, mas eu não deveria subestimar a capacidade dos otakus do mundo de acharem garotas de óculos fofas. Além disso, essa temporada nos rendeu um dos melhores animes de romance de todos os tempos, shonens e shonas, Watashi no Shiwawashi Nakekon, que até hoje eu acho que é uma das histórias mais fofas de todos os tempos. Esse protagonista é o literal homem que eu quero me tornar um dia. Mas deixando os romances com final feliz de lado, Dark Gathering apareceu para fazer você chorar e sentir raiva de personagens no nível do cara que negou o ponto na gata. E a segunda temporada de Link Clink chegou para sofrer ataques dos chips de Fujojins mais uma vez. Mas nem tudo são flores nessa temporada, meus amigos. O anime da namorada de aluguel retornou com a sua terceira temporada para a tristeza geral da nação. É quase uma unanimidade na comunidade otaku que esse anime é um lixo, quando o finado manga livre, que ainda estava no ar, todos os comentários do mangá dessa porcaria eram xingando ele. Mas não é só no Japão que trabalho com animações hypadas, meus shonens. Esse ano foi lançada a primeira temporada de Minhas Aventuras com Superman, que foi atacada por vários fãs do Zack Snyder que não gostaram de um Superman mais fiel aos quadrinhos, embora eu entenda que a Lois e o Jamie Olsen não estão fiéis aos quadrinhos. Mas parece que boa parte dos haters da Lois sumiram depois dela aparecer nessa cena aqui, mas eu não deixei de ser hater dela não. Eu particularmente detestei a forma como ela descobriu a identidade do Superman. Acho que ali ela ficou mais raivosa do que era para ela ficar. Olha essa cena aqui do Superman revelando a identidade dele para Lois Lane nos filmes. 1000 vezes melhor do que essa cena aqui da animação. Mas tirando isso, foi uma boa animação. Apesar do Superman ter ficado mais burro do que ele realmente é. Mas tirando isso eu gostei. E espero que ela ganhe novas temporadas. E que o James Gunn use ela de base para o filme do Superman. Fiona e Cake também foi uma animação sensacional, trabalhando com o multiverso. E depois de Fate, eu acho que essa foi a melhor obra a trabalhar multiverso na história das adaptações audiovisuais como um todo. Também tivemos o lançamento da Legião dos Super-Heróis, que não foi tão boa quanto essas duas animações anteriores, mas que porém é infinitamente melhor do que as outras duas animações que foram lançadas. Uma foi esse filme do Johnny Cage, e eu posso afirmar categoricamente que esse é o pior filme já feito de Mortal Kombat. E olha que Mortal Kombat tem filme muito ruim mesmo. E esse conseguiu ser ruim até entre os filmes ruins. Mas nada se compara à atrocidade que uniu todos os espectros políticos e lados da internet em um ódio comum. Velma. E sinceramente, não é sem motivo que as pessoas odiaram essa obra. Ela foi a coisa mais horrorosa da nossa década inteira. Dificilmente haverá algo que supere a ruindade de Velma. Para vocês terem uma noção, eu fiz aqui uma enquete na comunidade perguntando sobre as obras que as pessoas mais odiaram esse ano. Teve gente vindo defender o Isekai do porco, mas ninguém apareceu para defender Velma. Só depois que eu falei isso que o Lorde Silva veio para defender Velma.
Mas ok, o Lord Seifa, então eu vou acreditar que isso era ironia. Eu nem preciso perder o meu tempo batendo nessa série, porque todo mundo no YouTube já fez isso por mim. E o pior não é nem isso, mas sim o fato de a Warner ter cancelado o filme do Gumball para poder dar dinheiro para criar essa porcaria. E pior ainda, ela foi renovada para sua segunda temporada. Mas se tem ao menos uma coisa boa que saiu dessa porcaria, é que pelo menos um fã conseguiu fazer uma animação macabra onde o Scooby-Doo reseta o universo destruindo Velma. Grande dia. E tudo isso aconteceu enquanto a Warner lançava o seu curta para comemorar seus 100 anos de história, que sinceramente não chega nem aos pés do especial da Disney, que também completou 100 anos esse ano. Mas nós não podemos dizer exatamente que esse foi o melhor ano da Disney, tendo que lidar com o fracasso de Wish, Invasão Secreta, e um desempenhar bem mediano com Ahsoka, além de ter lançado uma animação de Jedi crianças, mas essa animação só ficou popular porque os reels dos Anakin capotando os Padawans viralizou na internet, senão ninguém ia saber dessa série de Jedi para crianças. Elemento foi provavelmente a única animação boa que a Disney lançou esse ano, mas só, se teve uma coisa que ajudou o Disney Plus esse ano, foi Loki. Eu particularmente não via ninguém falando de Loki, mesmo com o lendário Jack Chan fazendo um dos personagens da série, mas o final da série, com o Loki segurando todas as linhas do tempo com as suas mãos, foi um dos melhores finais que eu já vi na minha vida. Algo digno da Era de Ouro da Marvel. Loki se tornou o canon. E por falar em canon, Homem-Aranha no Aranhaverso 2 é o grande evento canônico desse ano, trazendo a minha variante favorita do Aranhaverso, o famigerado Peter Parker com a sua fofa filha May Parker. Mas ele também trouxe a minha segunda variante favorita, Miguel O'Hara, o Homem-Aranha do futuro. Mas uma coisa que me surpreendeu nesse filme é que apesar do filme colocar com todas as letras que o chip do Miles Morales nesse multiverso é a Gwen e que eles são um casal, os fãs não shipparam eles. Eu não pude abrir meu Instagram sem ser bombardeado com fanarts do Miles com a Penny? Eu não sei quando esse chip começou, não sei como ele vai terminar, mas tenho que admitir que esses artistas têm talento. O último lançamento da Marvel esse ano acabou sendo a segunda temporada de What If, que quase ninguém comentou, mas que foi outra obra acima do padrão em termos de Marvel recentemente. A Amazon também não ficou para trás esse ano e lançou a segunda temporada de Invencível, além de um episódio spin-off contando a origem da Eve Atômica. Eles também lançaram uma série spin-off de The Boys que se chama Gen V, que é tipo The Boys só que com adolescentes. A única coisa que eu tenho a falar sobre essa série é que o ator do Capitão Pátria é um mito. Até na série dos outros ele consegue roubar a cena. E outro dos spin-offs que a Amazon lançou esse ano foi uma série do Hotel Continental para explorar mais do universo de John Wick. A Netflix também não deixou a desejar nas produções desse ano. Além do já citado live action de One Piece, eles também foram responsáveis pelo que os fãs chamaram de a melhor adaptação da história dos videogames, The Last of Us, a série. Isso foi um fenômeno interessante, porque nos primeiros 3 episódios da série, isso foi unânime na comunidade. Depois disso, as coisas acabaram desandando, né? Teve fãs defendendo a série até o fim dela, e fãs que começaram a pensar que os 3 episódios eram armadilhas, e que todo o resto era só enganação. Principalmente depois do episódio onde o pastor e os membros da congregação se transformaram em comedores de vascaínos, se é que me entendem. Se ficou difícil entender, só lamento. Mas aí, vocês acharam boa essas mudanças? Ou acharam que era para ter continuado adaptando extremamente fielmente, igual nos 3 primeiros episódios? Me responde aqui nos comentários. Mas o tão esperado live action de Percy Jackson, que apesar de várias polêmicas envolvendo a mudança da aparência dos vários personagens, prometia ser uma série fiel. E meus amigos, quando a série lançou, eu falo feliz da vida, porque um dos primeiros livros que eu li na minha infância foi a série do Percy Jackson. E essa série está sendo tão bem adaptada e ainda não acabou no momento que eu terminei essa retrospectiva. Então pode ser que no final eles estraguem tudo. Mas no momento, está sendo uma série ótima, meus amigos. Enquanto eu estou prosseguindo aqui, apreciem essa medusa. Também tivemos uma nova animação de Scott Pilgrim, e eu confesso que eu não sabia da existência desse troço até ver geral falando da ele e da Ramona Flowers.
E aparentemente, quando eu pesquisava, eu descobri que Scott Pilgrim é uma popular saga de jogos, HQs, e até teve um filme live action com o ator do Capitão América. Eu não sabia disso. Como posso me chamar de nerd e não saber que isso existia? É de 2010, estamos em 2023, eu passei 13 anos sem saber disso. Mas enfim. Mesmo assim, não me interessou, nunca entendi o hype pra essa saga. Se vocês acharem que é bom, me digam aí nos comentários. Quem sabe eu dei uma chance. Mas enfim. Outra coisa que apareceu para arruinar o nosso ano foi Castlevania Nocturne. Mostrando que não existe franquia ruim que não possa piorar. Como a Netflix acabou de nos mostrar com essa adaptação. Pare de fazer isso com Castlevania! Mas enfim, a Netflix também lançou uma animação do Rei Macaco, onde o pobre Rei Ema apanhou mais uma vez. Ela também lançou uma série animada chamada Esse Mundo Não Vai Me Derrubar, que eu não sei vocês, mas eu podia jurar que já vi o traço dessa animação em alguma tirinha por aí. Não lembro de onde, mas juro que já vi em algum lugar esse traço. Mas o que me surpreendeu mesmo foi a Netflix lançar uma animação da Ilha da Caveira. Porque até onde eu me lembro, o Kong faz parte do Monsterverse. Então não entendi como a Warner liberou os direitos dele para a Netflix. Não sei se eles têm os direitos só para live action e outros estúdios têm para outras coisas, mas estranhei a Netflix conseguir essa animação do Kong. E bom, a Universal também lançou Trolls 3, e apesar do filme ser um sucesso, um monte de gente acha que a franquia devia ter terminado no primeiro filme. E como eu nunca me interessei pela franquia, me recuso a opinar. Além disso, é claro que não poderia não falar do filme da Ladybug, que praticamente só resumiu a história da heroína francesa. E não sei vocês, mas vocês já tinham visto alguma obra francesa chegar no mundo geek? Acho que Ladybug é a primeira vez que eu vi isso acontecer. Já entre os filmes de anime, nós tivemos Suzume, Sword Art Online, 2 filmes de Sailor Moon e principalmente o filme de Digimon Adventures, que mais uma vez rebootou a franquia. Mas enfim, todas essas animações são irrelevantes frente à grande obra-prima que lançou no fim desse ano. Fuga das Galinhas 2. Essa é uma continuação, meus amigos, que levou 23 anos para finalmente acontecer. E ela é um marco para toda a franquia de animação em stop motion, meus amigos, pois o famoso estúdio, a Artman Animation, que é o estúdio que pertence à DreamWorks, recebeu uma triste notícia esse ano. Porque, como vocês devem saber, a animação stop motion é um processo muito caro e demorado. O estúdio até mesmo usa uma massa de modelar diferente da que você compra no supermercado para poder modelar as cenas dos filmes dele. O problema é que a empresa que fornece essa massa de modelar extremamente específica para o estúdio, infelizmente fechou, deixando o estúdio Aardman sem massa de modelar. E segundo as informações que foram divulgadas até agora, a Aardman teria massa de modelar para apenas mais um filme de stop motion. Posso estar enganado sobre a quantidade, mas acho que era um filme mesmo. E eu, sinceramente, espero que a Aardman consiga outra empresa para fornecer massa de modelar, porque, na moral, meus amigos, eu nunca vi um filme de animação stop motion que seja ruim. E eu detestaria que o mundo perdesse esse grande estúdio por causa da falta de massa de modelar. Agora, voltando para o mundo dos animes. Na última temporada de 2023, nós tivemos o retorno de Spy Family, virando viral mais uma vez depois de animarem o episódio onde a Io leva um tiro nas partes traseiras. E, por falar nisso, anunciaram uma colaboração de Spy Family com Street Fighter 6, onde nós tivemos um pequeno trailer de uma luta onde a Io luta contra a Chun-Li, viralizando totalmente nas redes sociais. Também tivemos a terceira temporada de Tokyo Revengers, mas ninguém liga pra isso. O que realmente importa aqui é o que Naoki Urasawa Sensei conseguiu que mais um dos seus mangás virasse anime. Eu tô falando de Pluto, meus amigos. Pluto veio como um anime um tanto diferenciado, porque ao invés dos episódios do anime ter o tempo médio de 24 minutos, que todo otaku já se acostumou, os diretores desse anime acharam que seria bom os episódios terem 1 hora. E eu sei que tem uma galera por aí que não gosta dos mangás do Urasawa e que só queria uma desculpa para dropar Pluto, o que é uma pena, porque tudo que o Urasawa toca é ouro. Mas ao invés do povo otaku apreciar Pluto, muita gente foi assistir Boushoku no Berserk, que é a história de um cara que tem a habilidade de ficar com fome e ele fica mais forte absorvendo as coisas. Basicamente uma cópia barata, tem 6 Chitara Slime, só que sem um muro. Mas bom, a galera gosta dele, né? Também tivemos a volta de Goblin Slayer, só que com menos Goblin e mais Arém? Enfim,
Tivemos o anime do filho do Meliodas e na moral, brothers, quem imaginaria que Nanatsu ficaria desse jeito, como está hoje em dia? Nanatsu já foi um anime tão popular que quando eu não era otaku eu já conhecia ele, e ver como ele está hoje em dia me enche de muita alegria. Nunca gostei de Nanatsu mesmo. E olha o que fizeram com a Elaine, isso só prova que nunca teve necessidade daquela palhaçada dela ser uma loli de 3.000 anos. Só fizeram isso porque o autor merecia ser preso pelo Team Ballard. Mas bom, outro anime de sucesso que foi Hametsu no Oukoku, que no primeiro episódio desse anime, o que a internet estourou não foi brincadeira, minha gente. Por um instante, eu até pensei que esse anime fosse inspirar outro Oshinoko dessa temporada, mas logo a galera esqueceu dele. Depois do primeiro, segundo e terceiro episódio, ninguém mais falava dele. Também tivemos Senkei Gakuen no Maken Tsukai, que me lembra bastante a estética de Serengen Souki, e surpreendentemente, Toaru Osan no BRMMO, Katsudous Oki, não é um Isekai, apesar de ser bem parecido com um. Undeath Unlock também foi uma das surpresas da temporada, contando a história de um bombadão imortal que se apaixona por um otaku de cabelo curto totalmente desastrado. Também tivemos de volta a segunda temporada de Kanojo mo Kanojo, surpreendendo um total de 0 pessoas. Era praticamente certeza de que essa porcaria ia ganhar uma segunda temporada, enquanto que Noragami fica sem sua terceira temporada. Outra porcaria que foi lançada esse ano foi o anime do cara que levou 100 foras e o deus do amor ficou com pena e fez ele arranjar 100 namoradas idiotas o bastante para dividir ele entre si. Mas diferente de Kanojo mo Kanojo, esse pelo menos é engraçado, genuinamente engraçado. Não tão engraçado como o Arrow Girl, mas conseguiu me tirar umas risadas. Coisa que o Joutou Banken-kun nunca vai conseguir me tirar. Esse anime é basicamente a história de um cara da Yakuza que toma de conta de uma garota quando ela era criancinha e quando ela completa 16 anos, o cara quer pegar ela. Agora, uma coisa que eu realmente não estava esperando é que a One Pictures fosse realizar a pré-estreia de Solo Leveling ainda esse ano. Particularmente, eu achei que a animação tá muito boa. Mas eu entendo quem reclamar do anime, afinal de contas o traço da Webtoon, que eu não posso colocar aqui porque Solo Leveling é uma máquina de strikes, às vezes parece algo saído de outro mundo de tão bonito que tá a arte lá. Mas eu estou bem ansioso para ver como os japoneses vão adaptar essa obra sul-coreana, porque sinceramente o histórico deles não é dos melhores não. Olha o que eles fizeram com Tower of God, apesar de ser uma obra muito bem bonita, quando você lê o manhwa, vê que eles fizeram uma adaptação extremamente porca. Mesma coisa com The God of High School, e Noblesse. Quando eu lembro que os japoneses fizeram com Noblesse, eu espero que eles nunca mais toquem numa obra coreana na vida. Kikansha no Mahou wa Tokubetsu Deshu é um anime que tem uma premissa parecida com Solo Leveling e que você pode assistir se você quiser algo para aquecer pro anime em 2024. Agora, outra surpresa genuinamente boa que teve nessa temporada foi Kusuruia no Hito Irigoto, que conta a história de uma garota que tem o trabalho de provar se as coisas são venenosas. A garota tem o trabalho de engolir veneno. Bagulho is crazy, fela. Agora, o anime de romance dessa temporada foi Kenkei Sumi na Kimi to Kenken Zero na Orega Otsuki Yai Suru Hanashi. Acho que não é todos esses nomes, talvez eu tenha falado várias pessoas do mesmo nome ao mesmo tempo. Mas enfim, me surpreendeu porque apesar de não ser a primeira vez que o Magal aparece em um anime de romance, essa foi a primeira vez que eu me propus a pesquisar para ver o que realmente é o Magal. E o resultado da minha pesquisa no Google não foi nada bom, e eu fico feliz que a Runa finalmente consiga alguém que ame ela. Mas espero que ela fique bem longe desse negócio de gal no futuro, e eu recomendo que você não pesquise no Google o que é uma gal. Mas enfim, Ragnar Crimson veio com a premissa de ser o grande shounen dessa temporada, contando a história de um caçador de dragões, Ragnar, que está se unindo ao misterioso Crimson. Pena que esse anime está passando na mesma temporada de Jujutsu Kaisen e Eminence Shredder. Então, por mais que Ragnar Crimson tenha tido até que um certo destaque, é provável que ele seja mais um anime que logo será esquecido. Mas eu acredito que todos nós precisamos falar seriamente sobre o tamanho dos nomes que os japoneses estão dando para os animes. Porque olha o tamanho do nome desse anime. Konyaku Haki, Sareta Heijou, O Hirota Origa, Ikenai Koto, O Oshie Komo, Oishi Mono O Tabesai, Sete, Oshari, Osazete, Sekaiichi, Shiawase, Nashoujo, Niproduce. Que nome mais complicado, meus jovens. Enfim, esse foi um dos romances de fantasia mais populares da temporada, mas esse nome é tão grande que já pegou todo o tempo que era destinado para falar dessa obra. Quanto aos Slice of Lives, o grande sucesso da temporada foi Dekoboku Maju no Oyaku Shijou, que conta a história dessa Maganan que adotou um bebê órfão que cresceu
e quando essa bebê virou adolescente, já era uma versão bronzeada da Tsunade. Outro slice of life foi Migidali, que foi o último mangá desenhado pela lendária Nami-san, que é a autora de Sakamoto Desuga, antes dela, infelizmente, ter morrido no mês de agosto desse ano por conta de um câncer. Deixa aqui um pequeno momento de silêncio em memória dessa lendária mangaka, que infelizmente não poderá continuar a história do lendário Sakamoto. E aproveitando esse momento, eu acho que eu não poderia deixar de falar de Sousou no Frieren, que é provavelmente o melhor, se não o segundo melhor anime do ano. Frieren conta a história de ela, Frieren, que depois da derrota do Rei Demônio e namorar meus amigos. Eu, como fã de Senhor dos Anéis, amei esse anime. Aprende com eles a adaptar um elfo Amazon. Mas é claro, né, para os padrões de um elfo, a Frieren até que é baixinha, mas eu relevo esse pequeno erro, né? Porque esse anime teve uma coisa que há muito tempo eu não via no anime, que é demônios sendo maus. Imagina, né? A gente tem que agradecer para um anime fazer os demônios sendo maus. Esse negócio de passado triste de vilão é uma justificativa tosca para defender as suas atrocidades. Isso não tem vez aqui em Frieren não, meus amigos. Demônios aqui são maus e devem ser exorcizados o quanto antes para livrar a humanidade desse mal. E na moral, que cena épica da Frieren obrigando um demônio a se autocapotar. O que deixa esse anime ainda melhor é saber que ele foi feito pela Madhouse, que é um dos estúdios mais importantes da história dos animes, mas que depois de fazer One Punch Man, parece que eles tinham perdido o jeito de fazer aquela obra-prima primorosa que só eles sabiam fazer. Ano passado, ou acho que ano retrasado, não lembrei o ano exatamente, eles até tinham tentado voltar de volta para o jogo com Takechi Opi, mas não deu muito certo, todo mundo esqueceu do anime. Mas ver a Madhouse de volta aqui com Frieren é uma alegria para mim como otaku. Mas uma coisa que não foi bom ter de volta foi Shingeki no Kyojin. Acho que essa foi a 4ª ou 8ª vez que a MAPPA fez a parte final de Shingeki. Mas agora para falar, eu acho, e finalmente a tortura que foi aguardar esse final. Na moral, e de certa forma, me surpreendeu que mesmo com todo o hype perdido, quando foi a hora de lançar o último episódio, o Attack on Titan quebrou a internet, tanto que tirou o site da Crunchyroll do ar. Mas pelo menos agora acabou e Shingeki pode oficialmente entrar no museu de finais ruins das obras japonesas. Descanse em paz, Shingeki no Kyojin, e que não seja permitido que alguém te ressuscitar para fazer um Boruto da vida. Amém. Mas é claro, eu não poderia falar de uma retrospectiva geek sem falar dos doramas. Mas como eu não entendo de dorama, nunca vi nenhum dorama na minha vida, eu precisei de uma ajuda das minhas amigas dorameiras para me dizer quais foram os doramas que fizeram sucesso esse ano. Entre eles, elas me falaram para destacar Vejo Você na Próxima Vida, que fui procurar e descobri que é uma webtoon, assim como Tower of God, e o Máquina de Strikes aqui que eu não posso mostrar. E eu confesso que não sabia que webtoons viravam doramas antes de fazer esse vídeo, mas descobri que isso não é uma coisa incomum. Na verdade, o pessoal da China e da Coreia prefere fazer live action do que animação, o que é uma pena. A animação é 1000 vezes melhor que live action. King the Land foi outro dorama que fez sucesso, contando o romance de um dono de hotel com uma pobre dona de maré, acho que é gasosa. Pesquisando sobre esse daqui, eu descobri que o dorama se meteu numa polêmica com uma galera do Oriente Médio, porque esse personagem aqui foi retratado como um bêbado mulherengo. O problema é que ele é árabe, e no país deles, beber é proibido. Não, você não pode beber lá. Então King the Land foi meio que cancelado na internet por xenofobia. Bloodhounds foi outra obra que fez sucesso esse ano. Ela é a história de 2 boxeadores que se juntam para bater num agiota que oprime os pobres coitados. Peraí, vocês pegam meu dinheiro emprestado e não devolvem? Depois eu é que sou o vilão? Crash Course em Romance é o dorama que mais me chamou a atenção nessa lista de doramas que me passaram, porque a prota do romance, pelo que eu entendi, é a mãe e não é a filha. E ganhou pontos comigo só por não ser um romance adolescente. Quem sabe eu assisto esse daqui? Só tenho que me resolver com o meu preconceito de doramas primeiro. Coisa que dificilmente vai acontecer. O Tempo Traz Força Pra Mim é um romance de viagem no tempo que também fez sucesso, mas que não me chamou a atenção. Me desculpe aí, dorameiros. Eu até procurei algum dorama que foi continuado, mas o único que eu vi que teve segunda temporada esse ano foi Alquimia das Almas. E, sinceramente, depois de Crash Course e Romance, esse aqui foi o dorama que mais me chamou minha atenção. Eu não vi a primeira temporada, mas tudo que me falaram dela quando quase me transformou em um dorameiro. Mas aí eu respirei e essa vontade passou. Pelo menos por enquanto. Mas quem sabe em 2024 eu acabe me tornando dorameiro também. Espero que não, mas só Deus sabe. Outra, quando eu já tinha terminado o roteiro desse vídeo, eu descobri que
iCarly Revival existe, voltaram com a iCarly, e que ele teve 3 temporadas, né? Só que a iCarly Revival é de 2021, então não era para ele entrar na nossa retrospectiva. Mas a terceira temporada é desse ano, e na terceira temporada aconteceu algo épico para todo fã de iCarly, que é Carly e Fred finalmente ficaram juntos. E para o pessoal que shippava o Fred com a Sam, eu simplesmente tenho que dizer um super. E ó, eu não poderia fazer essa retrospectiva sem falar do trailer de Kung Fu 4, que particularmente me encheu de hype assim que eu vi o Tai Lung. E eu hypei, meus amigos. Ver o Tai Lung me fez hypar. Mas assim como eu hypei, esse hype caiu em um golpe nesse mesmo trailer. Meu hype foi lá pra baixo na mesma hora que eu vi o Tai Lung caindo, derrotado. E assim, eu tenho um problema com a DreamWorks, porque eles criam um universo bem vasto nas séries animadas dos filmes, mas eles simplesmente ignoram isso. E eu tenho isso, por exemplo, em Como Treinar o Seu Dragão. Na série, o dragão do estoico é o Lascando o Tambor Trovão. Mas nesse filme, era um dragão figurante, esse dragão figurante aqui. E eu vejo que no filme de Kung Fu Panda vão fazer algo parecido, porque eu adoraria que o sobrinho Tai Lung virasse o novo dragão guerreiro. Mas pelo trailer já deu para perceber que com certeza não vai ser ele. Mas eu espero que eu esteja errado e que a DreamWorks me surpreenda e que Kung Fu Panda 4 seja a maior obra cinematográfica da minha vida inteira. Agora, para encerrar a nossa retrospectiva desse ano, eu resolvi um momento especial só para falar dos Izekais. Pula para esse momento aqui da tela, se você não gostar de Izekai. Mas, se você quiser realmente zerar a nossa retrospectiva e quer ver quais foram as barbaridades que os otakus assistiram, senta o dedo nesse like e segue o vídeo. Eu já falei de Eminence Shadow, então não vou repetir ele aqui. Essa terceira temporada de Tate no Yusha retornou recuperando uma parte do hype que a segunda temporada havia destruído. Embora seja claro para todos nós que o anime nunca recuperará aquela popularidade do ano em que ele estreou, para a alegria do Cronosfera e para a minha tristeza, porque eu tenho um carinho especial por Tate no Yusha, já que ele, junto com o Dr. Stone, foi um dos primeiros animes que eu assisti antes de me tornar otaku. Então ele tem um lugar especial no meu coração. Mas falando logo de outros animes, porque esse vídeo já está muito longo, o Atashi no Oshi, o Akuyaku Heijou, foi um isekai que fez um sucesso relativamente alto, mas que é exatamente o tipo de anime que eu não assistiria. Ué, só porque tem 2 casais fazendo isso daqui? Não, é só porque os caras aqui realmente gostam de romance tóxico. Cê é louco? Essa lourinha faz o protagonista de gato e sapato, mas ela gosta? Que coisa mais esquisita! Mas aparentemente tem grupos de pessoas que gostam disso até na vida real, então tem público pra isso, mas eu recomendaria que esse anime deixasse de assistir. Isekai no Birinouka foi outro isekai bem popular, mas que é um caso bem peculiar, porque se você pega o mangá, ou a novel dessa obra aqui, você dificilmente encontrará algum protagonista com mais esposas e filhos do que esse cara aqui. Mas até aí, apesar do número extraordinário das esposas do harém, seria só mais um anime padrão de harém, né? Até que seria. Mas o diretor do anime pegou e... essa obra que provavelmente é a maior harém da história dos mangás, animes e light novels, o diretor não quis mostrar o harém do cara. Teve até teorias de que o diretor gostava da vampira e que ele queria que o protagonista ficasse só com ela e que por isso ele cortou o romance do protagonista com as outras 200 esposas deles. Mas isso é só teoria. Teve a segunda temporada de Shinka no Mi, que é a história de um nerd gordo que foi invocado para outro mundo, onde lá ele fica apelão e casa com uma gorila ruiva, que sofre o raio japonizador e vira essa waifu aqui. Sekai Deshei Skill, ou Teni no Shita Oriwa, foi outro isekai bem popular. Outro isekai patrão do nerdola gordo, que fica apelão e consegue um harém. O diferencial deles é que, além dos personagens terem uma burrice sobrenatural, eles acabaram recebendo esse design lindo de morrer. Tomado isso, essa professora aqui do protagonista também faz parte do harém, o que melhorou o anime 200%. Podia ser facilmente só ela de interesse romântico, que eu não reclamaria. Tensei Kizoku no Isekai Boken Roku é um isekai que ficou pouco popular por causa dessa cena aqui. Maridinho, eu quero saber quem são essas pessoas, hein? Eu sou amigo dele. Sou esposa do amigo. Eu sou a ex-professora. A amante. O Isekai do smartphone também conseguiu uma segunda temporada e eu ainda não tanco os designs infantis das esposas dos protagonistas. Qualquer dia o FBI vai acabar invadindo o estúdio de animações japonesas, meus amigos.
Kaminaki Sekai no Kami-sama é o Isekai do cara que era ateu, foi oferecido como sacrifício pro deus que o pai dele acreditava, mas quando ele foi para outro mundo, ele descobriu que essa deusa era real. Aí o anime foi contando a história de como ele cria um harém de deuses em um mundo onde as pessoas nem sabem que é um deus. Acho que resumi essa premissa aí. Isekai Wantou Nikyu Nissan é um anime de incesto onde o protagonista queria fugir da sua irmã, mas quando ele reencarnou em outro mundo, ela seguiu ele também. Aqui também tem harém, sabe o que você queria saber. Tivemos o spin-off de Konosuba contando a história da Megumi, e o retorno de Mushoku Tensei. Teve temporada mais fraca em termos de luta, para poder focar no casamento do Rudeus com a... Esqueci o nome da esposa dele. Não deu tempo de colocar aqui no roteiro, vou colocar aí na tela. E bom, como estamos falando de Mushoku Tensei, é óbvio que teve polêmica sobre o Rudeus ser um adulto com crianças. E, obviamente isso é errado, mas pelo menos isso não vai mais acontecer nas temporadas que vão vir daqui em diante. Em compensação, vamos ter o arco da adultério, então Mushoku não vai conseguir fugir de ser cancelado. Já sabemos até qual vai ser o tema do cancelamento na terceira temporada, né? Podemos fazer um bolão nas próximas temporadas, o motivo de Mushoku Tensei ser cancelado. Shangri-La Frontier é o Isekai do cara que tem ski de cabeça de pássaro e conseguiu fazer sucesso numa temporada que tínhamos Friere e Jujutsu Kaisen. Então diria que é um baita feito. Jitsu Aori Saikyo Deshita é outro Isekai padrão, com a diferença de que aqui o protagonista foi abandonado pela mãe depois de reencarnar como protagonista apelão. Pelo que a obra deixou a entender, o autor é maluco e ele vai querer meter incesto. Apesar de ter vários motivos para ele conseguir escapar dessa rota, o autor tá jogando ele de volta nessa rota, típico desses japoneses malucos. Mas se você acha que está ruim, saiba que ainda pode piorar, porque os japoneses tiveram a audácia de criar o Isekai da máquina de venda de refrigerante e o Isekai do porco. E apareceu um monte de gente aqui no meu canal já defendendo, então eu sei que aqui nesse vídeo vai ter gente vindo defender o Isekai do porco também. E como não assisti, não falo nada, mas ainda é estranho esses Isekais aqui. Simplesmente o Japão. Mas eu não poderia encerrar essa retrospectiva deixando vocês sofrendo com o gosto amargo que os horríveis Isekais devem deixar vocês, meus amigos. Então, eu gostaria de encerrar essa retrospectiva lembrando vocês desse lendário trailer que quebrou a internet. O trailer de GTA 6, que só foi lançado porque alguém invadiu os sistemas da Rockstar e estreou o trailer antes da data. E tá até explicado porque eles não iam lançar o trailer ainda, né? Porque GTA 6 só vai ser lançado em 2025. E em compensação, o hacker que invadiu a Rockstar foi condenado à prisão perpétua. Brinca pra Rockstar pra ver o que acontece. Eu achava que os advogados da Nintendo eram insanos, mas os da Rockstar, meu amigo... E bem, meus amigos, foi basicamente isso nesse ano de 2023. Tivemos obras boas e obras ruins. Tivemos obras-primas únicas na vida e também tivemos algumas das maiores barbaridades que a humanidade poderia criar. Do mesmo modo, fora do mundo da fantasia aconteceram coisas muito parecidas também. A vida é assim. Esse pequeno mundo de fantasia que nós chamamos de cultura geek é só um pequeno pedaço de tudo que nós vivemos. E as coisas não param aqui. Por isso, já marca a sua vaga e reserva um lugar para assistir a próxima retrospectiva geek aqui no Mapa do Infinito, no final de 2024. E mais um vídeo do Mapa do Infinito acabou. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. E se é novo por aqui, confira os outros vídeos e confira os produtos dos nossos patrocinadores. Não deixe Tiamat triste. Compartilhe esse vídeo com seus amigos.